Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos dando início a mais um episódio do Parabolando Podcast e Alfredo, tudo indica que hoje nós chegamos ao fim, hein? Nós vamos apagar as luzes do nosso livro de Apocalipse, capítulo 22. As cortinas estão sendo fechadas. É isso daí. Seja bem-vindo mais uma vez ao nosso Parabolando Podcast, que estão ao ar aí toda segunda-feira. Tá? Às 8 horas da noite, horário aqui dos Estados Unidos, e aí do Brasil, 21 horas, Facebook, Instagram. Compartilhe, faça seu comentário e se inscreva no canal se você ainda não o é, tá bom? Beleza, Alfredo? É isso aí. Alfredo, então, sem perda de tempo, pode mandar brasa que a palavra é contigo hoje, Okay. que hoje é o dia. Então vamos lá. Toma lá da cá, Alfredo! Vamos lá, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite a todos. Estamos aqui então já no finalzinho aqui do livro do Apocalipse. Nós temos 10 versículos aqui para nós estudarmos hoje. Certo. Não é? Uhum. E nós tínhamos falado a semana passada sobre o Jesus falando que vem em breve, não é? Sei. E hoje no versículo 11, nós vamos continuar dizendo assim: quem é injusto, faça injustiça ainda. Quem é sujo, suje-se ainda. Quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, santifique-se ainda. Uau. Eis que cedo venho. A minha recompensa está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Ok. Então veja, quando ele diz essa palavra, quem é injusto, faça injustiça ainda. Quem está sujo, continue se sujando. E quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, santifique-se ainda. O que ele está dizendo aqui, independente das ações humanas, a vinda de Cristo é certa. Exatamente. Você é injusto. O curso continua. Então, muitas vezes nós olhamos o mundo e falamos assim, mas uma das premissas de Israel, de não aceitar o Messias, é essa. Que quando você fala com um judeu, fala, Jesus é o Messias e tal, ele diz, não, quando o Messias vier, tudo vai ficar bom. Estava conversando com uma senhora judia, ela disse assim, não, nós não estamos preparados ainda para o Messias vir. Nós temos que arrumar o mundo primeiro, deixar mais perfeito, Okay. E aí ele vem, preparar o mundo para a vinda dele. Aqui está dizendo justamente o contrário, está dizendo, olha, quem é injusto, não importa se você está fazendo injustiça, se você está se sujando, ou se você é santo, está se santificando, independente de qualquer coisa. A vinda dele é certa, ele fala, cedo venho. Okay. Aí ele fala, a minha recompensa está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Então, a nossa recompensa, veja que nós falamos por todo esse livro do Apocalipse, ela será dada a todo aquele que faz qualquer obra baseado em si mesmo. Essa obra é palha. É palha. Ela vai queimar, como diz o apóstolo Paulo. Mas aquele que fez qualquer coisa, qualquer obra que fez, tendo a certeza de que foi Deus quem lhe deu a graça, que foi dando sempre glórias a Deus, que foi Deus quem lhe deu a graça para fazer aquilo, essa obra tem recompensa. Amém. É aquilo que o apóstolo Paulo fala. Alguns construíram com ouro, outros com pedra preciosa, outros com madeira e outros com palha. E a obra de cada um será aprovada se você fez para a sua própria fama, se você fez confiando nas suas próprias forças, ou se você fez na graça do nosso Senhor. Okay. Aí a recompensa vem. Ok? Ele diz, eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Todo esse... Tá tudo aí. Tudo. Do Gênesis ao Apocalipse é Jesus Cristo. Né? Desde a criação, quando cria o homem, quando ele vem no jardim do Éden falar com o homem, quando o homem peca e é prometido o Messias, toda a história, ela se baseia em Jesus Cristo. Ele é o princípio e o fim, ele é o Alfa e o Ômega. Amém. Ok? Muito bem. E aí no versículo 14 ele diz assim, bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Pelas portas, vai. Então lembra que nós falamos das portas da cidade, que são 12 portas com o nome das 12 tribos de Israel, cada porta é uma pérola. Para entrar por essas portas, só pelo sangue de Jesus Cristo, não tem outra saída. Ninguém vai ou vem ao Pai se não for por mim. Não. Pronto. Eu sou o caminho, a verdade
e a vida. Não tem outro caminho, não tem outro jeito. É só pelo sacrifício vicário de Cristo. Vicário quer dizer no lugar de. Okay. Ele morreu no nosso lugar. Então fala, bem-aventurados. Sim, felizes. Felizes aqueles que lavam as suas vestes, né, no sangue do Cordeiro. Aí no versículo 15 ele diz assim, ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os adúlteros, os homicidas, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Ok. Você vê que ele começa com a palavra cão, né? Os cães. Sim. Aqui no Oriente Médio, os cães geralmente não eram como nós temos hoje, né? Cães de estimação. Cães de estimação, dentro de casa. Os cães eram animais considerados impuros. Sim. Porque os cães geralmente comiam impurezas. Sim, então, carniças, né? Carniças. Então você lembra que Jezabel, quando morre, sim, os cães foram lá e lambeu o sangue dela. Lambeu o sangue dela. Então eram considerados impuros. Não eram animais de dentro de casa, não. Eram animais de fora. De fora de casa, não é? Então ficaram de fora os impuros. Sim. Né? Os impuros, os cães, né? Os feiticeiros, adultos, homicídios, idólatras. Então todos esses que amam e praticam essas coisas, as pessoas que vivem nessas coisas, esses ficam de fora da cidade santa. Isso aqui já estava dito já. Nós já falamos sobre o assunto. Sobre o assunto, né? Isso aqui é apenas uma confirmação. Né? É apenas uma assinatura embaixo um aqui. Um epílogo, né? Aí ele diz assim, eu Jesus, aqui o próprio Senhor falando, eu Jesus enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Então aqui Jesus revela quem ele é. Ele fala assim, eu mesmo Jesus, fui eu que enviei esse anjo para falar para João, né? Para falar e testificar das coisas que vão acontecer às igrejas. Sim. Aí ele fala, eu sou a raiz, quer dizer, ele é o criador de Davi e ele também é a geração de Davi. Sim. Ele tanto é aquele que criou, como ele é a geração de Davi, aquele que veio de Davi. E espiritualmente e humanamente. Espiritualmente e humanamente. Então, como Deus, ele é o criador de Davi, né? Porque quando perguntaram para Jesus assim, se o Messias seria o filho de Davi, ele diz assim, Davi disse o seguinte, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita. Como pode ele chamar de Senhor aquele que é filho dele? Okay. Wow. Então, ele é o criador de Davi, e como ser humano, ele veio da raiz de Davi, porque assim estava prometido, né? Que da raiz de Jessé sairia aquele que iria ser o Messias, ungido. E ele fala também a estrela da manhã. Isso aqui é uma profecia cumprida lá do livro de Números, no capítulo 24 do livro de Números. Nós vamos ler ali no versículo 17, isso aqui quando Balaão foi pago para amaldiçoar Israel, ele abençoou, né? E numa das profecias dele, aqui no versículo 17, ele diz assim, vê-lo-ei, mas não agora. Contemplá-lo-ei, mas não de perto. Uma estrela procederá de Jacó, e de Israel subirá um cetro, que quebrará as têmporas de Moabe e destruirá todos os filhos de Sete. Edom será conquistado, e Seir, seu inimigo, também será conquistado, mas Israel fará proezas. Um dominador sairá de Jacó e destruirá os sobreviventes da cidade. Então, essa estrela que ele falou aqui, não é? Uma estrela procederá de Jacó. Jesus fala assim, aquela estrela sou eu. Eu sou a estrela da manhã que procede de Jacó. Eu estou cumprindo a profecia. E aí ele diz assim, o Espírito e a noiva dizem, vem. Quem ouve, diga, vem. Quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça do livro, de graça da água da vida. Então, o Espírito e a noiva dizem, vem. Então, a noiva, que somos nós, e o Espírito que está em nós, diz, vem. Sim. Não é? Quem ouve, diga, vem. Vem, Senhor. E quem tiver sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Você veja, essa graça é oferecida para nós por causa do sangue de Jesus Cristo. Ela é oferecida a nós. Então, nós que temos o Espírito Santo, nós que somos a igreja, nós ansiamos pela volta de Jesus Cristo. Essa é a nossa maior
a alegria, essa é a nossa maior esperança, a volta do nosso Senhor. Ele disse, quando ele estava subindo aos céus, o anjo que via os apóstolos ali olhando disse: varões, por que vocês estão olhando aí para o céu? Este Jesus que vocês viram subir voltará do mesmo jeito que vocês viram ele subir. E desde então nós temos esperado de maneira ansiosa essa volta do nosso Senhor. E por isso que quem tem o Espírito, a noiva que tem o Espírito, ele anseia pela volta de Jesus. A pregação do Evangelho, ela causa na pessoa a esperança da volta de Cristo. Essa é a verdadeira pregação do Evangelho. Se a pregação do Evangelho não causa na pessoa essa esperança e esse desejo de dizer, vem... Só ficar aqui no temporal, né? Não foi o Evangelho pregado ainda. Não foi o Evangelho de Jesus Cristo. Ok, muito bem. Só um pause aí. Quando você faz uma declaração e diz assim, o cara fala, eu queria uma declaração, tá? O cara escreve, declaração. Lá embaixo ele diz assim, a quem possa interessar, né? Declara o quê? Aí agora começa dessa declaração aqui no versículo 18. Exato, essa advertência é assim, ó. Eu advirto a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro. Se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus lhe acrescentará as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus lhe tirará sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão escritas neste livro. E Alfredo, esse negócio aqui é muito bruto, isso aqui. Então aqui Vamos lá. É algo Sim. muito interessante que o Senhor vem falar para nós. Que a palavra de Deus... Aqui é uma maldição, isso aqui é uma coisa, é um negócio... Não, se acrescentar, é acrescentar todas as pragas que estão aqui. Então você imagina, se eu acrescentar alguma coisa aqui, sim, as pragas que estão aqui vão cair sobre mim. E se eu tirar qualquer coisa, me é tirada a parte da árvore da vida. Então, uma coisa muito séria que nós falamos nos dias de hoje. Sim. Quando da Reforma Protestante, os protestantes diziam o seguinte, sola escritura, sim, isto era muito sério. Sim. Porque eles diziam, a nossa única regra de fé e o que guia a nossa vida são as escrituras sagradas. Fora disso, nós não aceitamos. E o credo de Nicéia foi o primeiro credo da igreja. Sim. Né? Então nós conhecemos o credo no que nós cremos, mas tem mais coisas ali. Sim. E o credo de Nicéia, ele proíbe estritamente qualquer outra revelação fora da palavra de Deus. Está proibido. Foi 400 e pouco? Foi 325, né? Depois Constantino. Foi Constantino, né? se converte. Constantino queria saber no que eles criam e havia ali uma grande heresia de Ario, dizendo que Jesus Cristo não era Deus. Sim. E aí se reuniu o concílio ali em Nicéia. E o que aconteceu? Ali foi decidido por bispos e várias pessoas que tinham sido atormentadas, tinham sido levadas para torturadas, né? Por causa do nome de Cristo. Bispos, homens da mais alta espiritualidade, e ali ficaram por dias, não foi um dia para o outro, foram meses ali, discutindo anos, discutindo o assunto, e foram colocando essas coisas aqui. Né? Muito bem. Então eles disseram, olha, por quê? Pedro, ali na segunda carta de Pedro, nós vamos ler lá a segunda carta de Pedro, no capítulo 2, ali no capítulo 1, segunda carta de Pedro, capítulo 1, no versículo 20, ele diz assim, olha o que ele diz, acima de tudo, ele fala, acima de tudo, tudo que Pedro falou assim, tudo que eu tenho falado aqui para vocês, segunda Pedro 2, segunda Pedro, capítulo 1, versículo 20, ele diz assim, ó, acima de tudo, todas as coisas, acima de tudo, sim, lembrai-vos de que nenhuma profecia da Escritura sim, é de particular interpretação. Então temos que dar um cuidado quando nós interpretamos a palavra de Deus, quando nós falamos a respeito de Deus, que não é a minha interpretação que vale, não é o que eu achei que está dizendo, não é o que eu acho que diz para mim, é o que a Bíblia realmente diz. Então, quando perguntavam para Martim Lutero assim, sobre a interpretação da Bíblia, né? Martim Lutero dizia assim, ó, não me diga o que as Escrituras querem dizer, me diga o que ela diz. Eu quero saber o que ela diz, não o que ela quer dizer. Então ele fala, olha, está proibido aqui, Pedro está proibindo aqui, particular interpretação de qualquer profecia bíblica. E ele diz, pois a profecia nunca foi produzida por vontade dos homens, mas os homens santos da parte de Deus
falaram no passado, falaram movidos pelo Espírito Santo. Muito bem, então vamos lá. Interpretação e aplicação. Exatamente. São duas coisas que precisam ser o quê? Separadas. Separadas. É o significado e a significância. 2 mais 2 é 4. Agora, onde eu posso aplicar essa matemática? Exatamente. Então, por um exemplo, o que significa ali, o que está ali, a interpretação daquilo ali, ela é literal, como nós falamos, como nós interpretamos a Bíblia, ela é literal, é o gramático histórica, né, literal, quando se diz respeito a qualquer matéria de fé. Então, quando nós dizemos, por exemplo, quem nos separará do amor de Deus? Sim. Não é? Romanos. A espada, a fome, nada disso nos separará do amor de Deus. Você tem a interpretação literal, não é? Que Cristo nos salvou e nada nos separa do amor dele, nenhuma coisa desse mundo. Agora, isso pode ser aplicado, por exemplo, quando uma pessoa está doente, ou quando uma pessoa está enferma, quando a pessoa perdeu um familiar. Quando ele está rico. Quando ele está rico. Quem me separar do amor de Deus? Né? Quando ele está viajando. Quando ele está viajando. Né? Essa é uma aplicação. Então tem o significado e a significância. Então, o que ele está dizendo aqui é muito sério. Ele diz, olha, você não pode acrescentar nada. Ele diz assim, nada acrescenteis à palavra de Deus. Porque quando eu digo algo que Deus disse, né, isso tem valor bíblico. Isso é um valor aqui das Escrituras Sagradas. Então, Pedro fala, Deus falou aos homens do passado. E aí, nós vemos aqui na carta aos Hebreus, veja que coisa, como é interessante isso, e essa advertência é muito séria, irmãos, muito séria, porque nós podemos, às vezes, achar que Deus está falando algo, ou movendo algo, que Deus está nos alertando algo, mas o que acontece? Deus falou pelos profetas movidos pelo Espírito Santo. A igreja hoje ela interpreta essa palavra falada pelos profetas, não é? Então veja o que o escritor aos Hebreus, no capítulo 1, ele diz, capítulo 1 e versículo 1. Ele diz o seguinte, ele diz assim, olha, havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, então, outrora, no passado, Deus falou de muitas maneiras e muitas vezes aos pais pelos profetas. Então, quais foram as maneiras que Deus falou com os profetas? E veio a mim a palavra do Senhor. Olhei e tive uma visão. Sonhou à noite. Tudo isso foram a maneira que Deus falou aos pais, aos passados, aos pais da fé, aos passados, pelos profetas. A nós que somos igreja, falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. Sim. A quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez o mundo. Então, o Filho, por quem Deus fez o mundo, ele veio aqui, ele disse assim, e ele disse, eu, Jesus, enviei o meu anjo para testificar essas coisas. Sim. Então, a nós, igreja, Jesus fala por Jesus Cristo, pelo Evangelho, que é a tábua de interpretação de toda a Bíblia. As palavras de Jesus. Então veja, quando Jesus discutia ali com os doutores da lei, que conheciam todo o Antigo Testamento, Jesus dizia, vocês erram por não conhecer nem as Escrituras e nem o poder de Deus. Porque quando eles foram apresentar a questão do divórcio para Jesus, Jesus pega e interpreta o Gênesis de maneira como eles estavam interpretando errado. Por causa da dureza do vosso coração. Então, a única autoridade sobre toda a Bíblia é Jesus Cristo. E nós interpretamos a Bíblia através da pessoa de Jesus Cristo. Okay. Então, por isso que ele adverte aqui, né? E isso é muito sério, quer dizer, acrescentar as pragas que estão aqui e tirar parte da árvore da vida. Porque tem o bíblico. Exato. Tem o extra-bíblico e tem o antibíblico. O antibíblico. Né? Então, são coisas que não tem problema de nós queremos o bem para o nosso irmão, de nós desejarmos um bem, de nós orarmos pelo nosso irmão, de nós pedirmos pelo nosso irmão. O problema é nós usarmos o nome de Deus para isso, não é? Ai daqueles que dizem que eu disse e eu não disse. Eu achei interessante que no domingo, num culto aqui no domingo passado, se não me engano, o nosso irmão Diácono Márcio, né?
ele trouxe uma palavra muito boa falando sobre manter a Bíblia aberta, não é? E no final ele disse assim, ao nosso irmão que está com problema no pé, né, que está com problema quebrou o pé e está com problema, e o Márcio disse assim, irmão, deixa eu falar para você, não é Deus que está falando, não é Deus que pôs no meu coração, sou eu que estou falando para você, não desista. Irmãos, não é pecado você desejar o mal por mal, ou você desejar o mal, desejar o bem por mal, né? Sim. Você desejar o bem, dizer, irmão, não desista. Ele colocou, eu. E o que é isso? Isso é um temor pela palavra de Deus. Eu não vou falar que foi Deus, que não é nada. Sou eu que quero, eu quero isso. Sim. Eu estou orando para o teu bem-estar, para a tua cura, para que você volte. Isso é uma bênção, irmão. Isso significa amor um pelos outros. Usando uma linguagem que as pessoas falam assim, você, por favor, não coloque palavras na minha boca. Exatamente. Você está querendo me induzir, né, a dizer alguma coisa que eu não quero dizer. Você... Não, eu não disse isso, mas você está falando que eu disse. Isso. Imagina com Deus fazer isso, né? Era aquele negócio, né, que antigamente, às vezes, o pai mandava o filho no mercado, ou na venda, ou no armazém, né, comprar alguma coisa, fala que o teu pai mandou comprar isso, isso e isso, e depois eu vou lá pagar. Né? Muito passado mandava o fio do bigode, né, que era o negócio do fio do bigode. Né? E o filho ia e falou, meu pai pediu para o senhor vender isso, 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 ele vem aqui pagar depois. Sim. Agora imagine se o filho foi lá e fala assim, mandou pegar isso aqui também. Não mandei pegar isso daí. Okay. Chegava em casa, sabia que... como é que era o negócio. Então imagine Deus, né? Okay. É fácil, Jesus Cristo só nos deu uma ordem, ir por todo mundo e pregar o quê? O evangelho da salvação. Amém. Né? Então, e aí aqui no versículo 20, ele diz assim, aquele que dá testemunho destas coisas diz, certamente cedo venho. O próprio Jesus é testemunho de todas essas coisas. Ele fala, olha, eu venho breve, eu venho no abrir e fechar de olho, eu venho rápido. Aí diz assim, amém. Vem, Senhor Jesus. Ou em algumas traduções está Maranata. Maranata, vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus, né? Quer dizer, Maranata, vem, Senhor, né? Ok. A graça do Senhor Jesus seja com todos. Amém. Amém. E aqui termina a história da humanidade e começa a eternidade. Sim. Né? Então, é uma coisa mais abençoada que tem, a coisa mais maravilhosa que tem, é terminando aqui, saber de uma coisa, da esperança que Jesus Cristo nos deu por causa do sacrifício dele. E ele escreveu essas coisas. Você veja que Jesus, ele teve o amor de pegar um anjo, dizer, agora você vai falar com o meu servo João, que está lá preso por causa do meu nome, lá na ilha de Patmos, lugar de prisioneiros. Ele está lá junto com aqueles prisioneiros, você vai lá e você vai mostrar para ele todas essas coisas. E depois Jesus fala, e eu dou testemunho disso aqui, eu atesto. E aí João vem e escreve o livro do Apocalipse. E depois que ele escreve o Apocalipse, quando ele volta, que ele já está bem de idade, ele escreve o Evangelho de João. Porque ele tem todas essas visões, né? Então uma coisa assim, maravilhosa e fantástica, sabermos o nosso futuro. Sabemos que a vinda do Senhor ela é certa. Ela é certa mesmo. Ele vem para nos levar com Ele, para morarmos na cidade santa, né? Na Jerusalém Celeste. E isso é eterno, não é algo que vai passar, né? Nós viemos aqui para os Estados Unidos, né? Morar aqui por um tempo, né? Sim. Cada um teve um motivo para vir para cá. Sim. Mas isso daqui um dia vai acabar, não é? Agora a Cidade Santa nunca, jamais vai acabar. Meu né? Deus. E essa que é a nossa alegria, a nossa esperança. Beleza. Né? Então tá aí, ó, versículo 21. A graça do Senhor Jesus seja com todos os santos. Amém. Essa é a nossa palavra no dia de hoje, né? No nosso encerramento do nosso Parabolando Podcast, que estava na sua segunda temporada, falando a respeito do livro de Apocalipse, né? Em breve estaremos de volta, né? Com outros assuntos. Aguardem aí que nós, com certeza, vocês que estão nos acompanhando, estão nos ouvindo e nos assistindo, terão notícias nossas, né, Alfredo? Isso. E continuamos aí firmes, né? Rompendo, vencendo em fé, baseado no que a palavra do Senhor nos diz. Alfredo, com as suas considerações finais, estaremos encerrando esse episódio de hoje, agradecendo
pela presença de cada um de vocês que tem estado conosco durante a primeira temporada de Apocalipse, a segunda temporada, e hoje nós estamos encerrando aqui o livro de Apocalipse, né? E como disse Alfredo, hoje, biblicamente falando, começa a eternidade. Exatamente. Ok, então vamos lá. Meu irmão, minha irmã, queria agradecer a todos, né, que tem nos acompanhado aí, e eu espero, né, que esse estudo do Apocalipse tenha sido bênção para aqueles que nos acompanharam. O pastor Juraci e eu, nós fizemos o melhor que podíamos, né, para passar para vocês. Constante aprendizes. Constante aprendizes. Aquilo que temos aprendido da palavra de Deus, aquilo que o Senhor tem nos ensinado. E eu espero que tenha trazido, principalmente, esperança para todos aqueles que acompanharam o estudo do Apocalipse. Eu espero que todos que ouviram tenham tirado suas dúvidas e tenham tirado principalmente o medo de ler o livro do Apocalipse. Apocalipse sem medo. O Apocalipse é para a nossa esperança. Para a nossa esperança. Porque tantas pessoas têm medo, porque quando acontece uma catástrofe, quando... Chegou o Apocalipse. Chegou o Apocalipse. Aconteceu um Apocalipse, né? Calma, não tenha pressa. Então eu digo, não, para nós que somos cristãos, isso é uma palavra de esperança. Eu, de coração, eu espero que trago para todos esperança, alegria e certeza de fé, e certeza na obra do nosso Senhor Jesus Cristo, que ele diz, a graça do Senhor Jesus Cristo esteja com todos, né? Aí ele diz, amém, assim seja. A graça é isso, é a salvação por a obra que ele fez na cruz e chegou para nós. Então, que essa graça esteja com todos que nos acompanharam por todos esses programas que tivemos aqui e por todo esse caminho que percorremos aqui do livro de Apocalipse. Amém, Alfredo. Amém? Então, vamos lá. Muito obrigado. Eu que agradeço. Tamo junto. E agradecemos a vocês por estar conosco mais uma vez no Parabolando Podcast e nos vemos em breve. Nos aguarde. Tchau.